Vamos lá, meus amigos, para quem está ainda sobre o impacto, né? Sob o impacto da questão passada, respira fundo, aqui temos uma questão um pouco mais leve. Ela diz assim, a afirmação não é verdade que... E aí eu vou começar explicando a você, ou relembrando a você, que sempre que você encontrar esta expressão, não é verdade que, antes de uma proposição qualquer, você já saberá que o significado dela nada mais é do que esse, ó. A negação do que se segue. Opa, professor, quer dizer que se eu encontrar não é verdade que, e logo depois uma proposição qualquer, basta eu saber que o não é verdade que representa a negação de tudo que vem depois. É isso mesmo? É exatamente isso, meu amigo, minha amiga. Não é verdade que se Marcos estuda filosofia, então Marlos estuda sociologia. Aqui na maldade, a banca coloca dois nomes muito parecidos, Marcos e Marlos. Muda uma letra só, não é? Muda só uma consoante de um nome para o outro. Isso pode parecer bobagem, mas na hora da prova, viu, gente? Dá uma cegueira danada, a pessoa olha assim, rapaz. Já teve questão que era Hélio e Elcio. Minha Nossa Senhora, né? É um castigo. Você tem que estar muito ligado, muito atento para não se atrapalhar com os nomes dos envolvidos. Então vamos lá. Aí ele disse, não é verdade que se Marcos estuda filosofia, então Marlos estuda sociologia? E aí ele pergunta, essa frase toda, né, é logicamente algo que ele quer um resultado. Então vamos lá, ó. O não é verdade que, já sabemos, é sinônimo da negação. Se Marcos, então Marlos. Olha aí a nossa frase, ó. Se Marcos, então Marlos. Professor, estou achando que essa questão aqui vai ser tranquila. Por que que apareceu como uma questão desafio? Vou explicar o porquê disso. Se você olhar as alternativas de resposta, você verá que duas delas começam com a expressão é verdade que, e três delas começam repetindo a expressão do enunciado, não é verdade que, não é verdade que, não é verdade que. Puxa, professor, e agora? Como é que vai ser a lógica desta resolução? Vejam, percebam o seguinte, se fosse para trocar algo que não é verdade que, tá bem aqui, por algo que é verdade que, para transformar, né, o que é negativo em algo positivo, nós teríamos que aplicar a fórmula da negação da estrutura condicional. Teríamos que aplicar uma regra de negação, ó, a negação do se então, para transformar algo que é negativo em algo que é positivo. Ah, professor, perfeitamente, para transformar em algo que é positivo, tá? Mas, né, agora tem um mas bem grande aí, três das alternativas de resposta, como já marquei ali de verdinho, apareceram com o mesmo começo que apareceu no enunciado. Não é verdade que, não é verdade que, não é verdade que. Portanto, se eu quiser transformar esta frase do enunciado em outra frase que começa com não é verdade que, o que eu terei que fazer é aplicar simplesmente uma regra de equivalência, equivalência lógica para o que está aqui dentro do parêntese
seja equivalente ao que vai aparecer dentro desse outro parêntese. O que está fora dos parênteses já continua igual, não vai ter diferença. Se não vai ter diferença, o que vai ter que ser equivalente é o que está dentro de cada parêntese. E aí, com isso, nós vamos ter que aplicar regra de equivalência lógica e não de negação. É esse o raciocínio que você teria que ter na hora da prova. Ah, professor, então vamos lá de novo, vamos ver se eu consigo me fazer entender melhor. A frase do enunciado começa com não é verdade que. Temos 3 alternativas de resposta, começando do mesmo jeito. Não é verdade que. Se esse começo está igual, se eu ignorar, se eu cortar esse começo daqui, eu vou ter que cortar esse começo daqui, porque eles são iguais. Eles são iguais. Olha aí, ó. Estou desconsiderando a expressão não é verdade que lá de cima e aqui das alternativas de resposta. O que sobrou? Sobrou que a frase que aparece no enunciado, esta frase aqui, se Marcos estuda filosofia, então Marlos estuda sociologia, vai ter que ser equivalente a um desses 3 complementos que estão aqui. Ah, professor, então, ó, vou ter que aplicar uma regra de equivalência lógica. Ah, muito bem. Agora, se depois que você aplicar a regra de equivalência lógica, você não encontrar o resultado nem na letra B, nem na letra C, nem na letra D, aí nós vamos ter que mudar a estratégia aqui da resolução e tentar transformar algo negativo em algo positivo, aplicando uma regra de negação lógica. Mas vamos primeiro por esse caminho aqui, já que são 3 alternativas que começam do mesmo jeito, não é verdade que. Então vamos lá, vou repetir aqui o não é verdade que, para ficar igualzinho, ó, tá? Para ficar igualzinho ao que está no enunciado, ó. Vou colocar até de verdinho também, ó. De verdinho, de verdinho. Vamos nos preocupar só com o que está dentro do parêntese agora. Professor, estou vendo aqui que nas 3 alternativas em que o enunciado começa com o mesmo não é verdade que, em todas 3 aparece o conectivo da disjunção conectivo ou. Ah, então, será que existe uma regra que transforma, olha aí, que transforma a estrutura do se, então, estrutura condicional, em uma disjunção? Existe essa regra, sim ou não? Existe, professor. Que regra é essa? É uma regra que diz assim, ó, mantém-se as posições, o Marcos estava no começo, o Marcos continuará no começo, olha aí, o Marlos estava no final, o Marlos continuará no final. E aí eu troco o sinal apenas da primeira parte. Então ficamos assim, ó. Não é verdade que Marcos não estuda filosofia ou Marlos estuda sociologia. De novo, vamos lá de novo com bastante calma. Não é verdade que Marcos, vamos lá, não é verdade que Marcos não estuda filosofia ou Marlos estuda sociologia. Marquemos D de dado, resposta da questão número 3.